do Espírito Santo, iluminando, meu Deus, a nossa mente, iluminando o nosso coração, para nos fazer entender a Tua Palavra, para nos fazer também obedecer, praticar a Tua Palavra. Nós depositamos o Pai em Tuas mãos e oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, chegamos ao final de 1 João. Nós vamos nos deter nos versículos 20 e 21. E veja, nós nos últimos cultos, tanto nos domingos quanto nas quarta-feiras, temos visto diversas certezas que o apóstolo João enfatiza agora no finalzinho dessa carta. Nós vimos tudo que o apóstolo João escreveu sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre a necessidade que temos de amar uns aos outros, sobre a necessidade, a obrigação que nós temos de não nos deixarmos contaminar pelo pecado e pelas heresias deste mundo. E agora no final da carta ele resume todos esses ensinos por meio de diversas certezas que nós temos em Cristo. É certo que nós temos muitas bênçãos em Cristo, e essas certezas são apresentadas pelo apóstolo João aqui no versículo 13 até o final do capítulo 5. Então lá no versículo 13 nós vimos a certeza de termos vida eterna. Lá no versículo 14 a certeza de termos nossas orações respondidas pelo Senhor. Lá no versículo 16 nós vimos que há a certeza de restauração de irmãos em pecado quando a igreja se une em oração a favor desse irmão diante de Deus, a restauração do pecado. Nós vimos que nós somos de Deus a certeza de que nós não vamos ser tocados pelo maligno no versículo 19. E agora nós chegamos no versículo 20, versículo 21, com o apóstolo João nos relembrando o fato de que nós devemos ter certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. São as certezas fundamentais do cristianismo, esses últimos versículos que nós temos aqui em 1 João. E nós vimos que o apóstolo João e as igrejas daquela época que ele escreveu essa carta estavam cercadas por falsos mestres, por pessoas que estavam tentando introduzir dentro da igreja heresias, pessoas querendo trazer filosofia mundana, misticismo vindo do Oriente para dentro da doutrina de Cristo, pessoas rejeitando a divindade do Senhor Jesus Cristo, rejeitando o fato de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, os nossos tempos não são diferentes dos tempos de João. Nós estamos cercados por seitas, nós estamos cercados por organizações que negam que o Senhor Jesus é o Cristo, que negam que Ele é o Filho de Deus, que negam que Ele é Deus. E diante disso nós devemos sempre nos atentar para palavras, para versículos, passagens como essas que João nos escreve, porque aqui ele nos mostra que nós devemos sim ter a certeza de que Jesus é o Cristo, o verdadeiro Deus. E para nos mostrar isso nesses dois versículos que nós lemos, versículo 20 e versículo 21, ele nos apresenta três fatos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele termina a carta no versículo 21 com uma grande exortação final, batendo um martelo quanto à doutrina do Senhor Jesus Cristo. O primeiro fato que ele nos apresenta está no início do versículo 20. Veja o que diz o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. O primeiro fato acerca do Senhor Jesus é que Ele é o Filho de Deus. Ele tem insistido nisso durante toda a carta. Irmãos, nós sabemos que essa é a verdade mais fundamental do cristianismo. O fato de que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus é algo que sustenta o Evangelho, é algo que sustenta a obra da igreja, sustenta a igreja como corpo de Cristo, como a ação, a manifestação da glória e do agir de Deus neste mundo. Isso acontece porque Jesus é o Filho de Deus. E João repetiu isso
tantas e tantas vezes nessa carta. Nós vemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, tantas vezes o apóstolo João reiterando o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Veja, entendemos que o fato de Jesus ser o Filho de Deus é a mais básica, a mais fundamental verdade do cristianismo. Entretanto, ela é também a mais basilar. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós construímos uma casa, nós colocamos colunas para sustentar o peso. A doutrina de que Jesus é o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus, ela funciona como uma coluna, como uma sustentação para todo o resto que nós pregamos, todo o resto que nós fazemos. O fato de que Jesus é o Filho de Deus é o alicerce da igreja, o alicerce da nossa pregação, o alicerce do nosso evangelismo. Tudo isso é sustentado pelo fato de que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o verdadeiro Deus. Nós estamos estudando isso aqui na escola dominical. Nossa série de estudos sobre o nosso glorioso Deus nos mostram que o Senhor Jesus é Deus. Nós vimos hoje que o Senhor Jesus é onisciente, que o Senhor Jesus é onipotente, e que Ele demonstrou várias vezes, até mesmo no seu ministério terreno e com os apóstolos, que Ele tinha conhecimento sobrenatural, que uma pessoa normal não tinha, que Ele demonstrava ter poder sobrenatural, porque Ele é Deus. Ele divide com o Pai e com o Espírito a mesma natureza divina. Esse é o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Rejeitar isso é rejeitar o cristianismo. Rejeitar isso é rejeitar o Evangelho. Porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz só tem valor suficiente para pagar o pecado de todos nós aqui, porque Ele é Deus. Porque Ele é perfeitamente santo, porque Ele é perfeitamente justo, porque Ele é um homem sem defeito algum. Por isso o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa verdade sustenta toda a nossa experiência cristã. E, consequentemente, irmãos, é uma das doutrinas mais atacadas pelos hereges do tempo de João, pelos hereges do nosso tempo. Há pessoas que se dizem cristãos negando todos os milagres do Senhor Jesus Cristo e dizem: não, nós somos cristãos protestantes. Não. Há pessoas que negam que o Senhor Jesus é Filho de Deus, que negam que o Senhor Jesus é o Deus verdadeiro e dizem que servem a Deus igual a nós. Como pode negar a base, o fundamento que sustenta a nossa experiência, que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa ressurreição, a nossa ida para os céus? Irmãos, saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nos lembra que o Senhor Jesus é a mais sublime, a mais perfeita revelação de Deus dada aos homens. Vejam comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja o que o versículo 3 diz sobre Jesus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quem viu Jesus, viu a glória de Deus. Os apóstolos viram a glória de Deus, porque eles viram Jesus. Não? E ele continua no versículo 3.
Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Em outras palavras, quem viu o Senhor Jesus Cristo com seus próprios olhos, estava finalmente enxergando a Deus com seus próprios olhos. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. É por isso que Ele diz nos Evangelhos: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Os dois, junto com o Espírito Santo, né, compartilham uma mesma essência, uma mesma natureza divina. E esse é o nosso glorioso Deus. Jesus Cristo deixou claro que Ele e o Pai são um, que aquele que vê Ele, vê com o Pai. E estes fatos, irmãos, nos lembram que não há outro modo de encontrar a Deus, de enxergar a Deus, de conhecer a Deus, que se compare com o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos toda a Bíblia, né, de Gênesis ao Apocalipse, para nos falar sobre o ser de Deus, a vontade de Deus, as obras de Deus. Mas qual porção dessas Escrituras nos mostra com mais profundidade, com mais exatidão, o ser de Deus? Todas aquelas passagens que nos mostram o Senhor Jesus Cristo. As reações do Senhor Jesus Cristo diante das situações ao seu mundo eram reações de Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos era a palavra de Deus. Os sentimentos dele eram sentimentos de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus. Irmãos, nós precisamos chamar a atenção para o fato de que João, lá em 1 João, capítulo 5, versículos 20 e 21, é a passagem que estamos estudando. E nesses versículos ele insiste em repetir esses ensinos, mesmo sendo eles tão básicos, tão fundamentais, tão basilares, né? E mesmo ele tendo falado por tantas e tantas vezes no decorrer de toda a primeira carta, tá? Nós vimos isso nesses meses que estudamos essa carta. Por que ele faz isso? Nós devemos sempre lembrar, irmãos, que são aquelas verdades mais fundamentais, mais básicas e às vezes até mais óbvias, que nós devemos repetir para nós mesmos todos os dias. Porque são essas verdades mais fundamentais, mais básicas, mais óbvias às vezes, que sustentam a nossa vida de fé. Deus é santo. Quer algo mais fundamental, mais básico do que isso? Mas se nós não repetimos isso para nós a todo momento, todos os dias, nós corremos o risco de desejar viver uma vida diferente da santidade de Deus. Nós podemos correr o risco de querer ignorar a santidade de Deus e viver de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma pecaminosa. Deus é justo. Outra verdade fundamental, básica. Mas se nós não lembrarmos isso todos os dias, nós vamos nos esquecer que um dia estaremos no tribunal diante dele, diante do próprio Senhor Jesus Cristo. E nossa recompensa nos céus será compatível com o nosso serviço na terra. E ele é justo, completamente justo, muito mais do que qualquer um de nós aqui jamais será. Ele tem todo o poder, toda a sabedoria sobre cada aspecto da nossa vida, e ele vai nos julgar segundo cada um deles. Então são essas verdades mais fundamentais, mais básicas, irmãos, que devem ser repetidas para nós mesmos todos os dias. Todos os dias nós devemos nos acordar e dizer: eu sirvo, adoro a um Deus que é santo, a um Deus que é justo, a um Deus que é onisciente. Ele sabe o que se passa na minha mente, ele sabe o que eu vou falar antes mesmo da minha língua se mexer, ele sabe dos sentimentos que eu tenho guardados para mim dentro do meu coração. Nós devemos lembrar sempre que nós servimos a um Deus que é onipotente,
que tem todo o poder, que pode fazer da nossa vida o que Ele bem entender, pode criar situações na nossa vida para estabelecer a vontade dEle sobre nós. Nós devemos lembrar sempre que nós temos também Deus de amor, e que nós devemos responder a esse amor, amando um ao outro, amando os irmãos, amando as pessoas, amando os vizinhos, amando os familiares. E amar não é só o sentimento de querer o bem, não. Amar é sacrifício diário, a decisão de abrir a mão, de abrir a mente, abrir os olhos para prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e tentar intervir na vida delas, ajudando em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Isso é amar. Esse é o verdadeiro amor bíblico. Então nós vamos sempre, irmãos, ou devemos sempre nos lembrar desses fatos mais básicos, principalmente sobre a pessoa do nosso glorioso Deus, para que nós venhamos a responder a esses fatos de forma santa, de forma bíblica. Isso nos leva, irmãos, a lembrar que não há também verdade mais fundamental que nós não devamos relembrar para nós mesmos todos os dias do que a mensagem do Evangelho. Eu estava perdido em meus pecados, vivendo em servidão ao diabo, em servidão a Satanás. O Senhor Jesus morreu na cruz para pagar a minha dívida com Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi o preço pago pelo meu pecado diante do Senhor. Foi o sangue do precioso Senhor Jesus Cristo que me fez sair do lamaçal do pecado e ter uma nova vida. Isso, irmãos, deve ser lembrado para nós mesmos a todos os momentos. Nós devemos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Veja o que o profeta Isaías disse quando ele se encontrou diante do trono de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías, no contexto dessa passagem, Isaías é levado em visão para diante do trono de Deus nos céus. E através dessa visão, Deus convoca Isaías para uma boa obra, para o seu ministério profético. E na visão, Isaías vê o trono de Deus. O Senhor Deus fala com ele e ele diz, versículo 5: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, diante de Deus, reconhece o seu pecado. Diante de Deus, reconhece que é um pecador, reconhece que é um homem cheio de falhas, cheio de problemas. E a resposta de Isaías nessa situação é o quê? Ai de mim, estou perdido. E a partir disso ele reconhece o seu pecado e Deus trabalha na sua vida, e Deus restaura a sua vida, e Deus o utiliza de forma abundante no seu trabalho, para a sua vontade. Não? Veja, nós devemos sempre que formos orar diante do Senhor, sempre que formos entrar na presença do Senhor em oração, nós devemos lembrar do nosso pecado. Não para nós nos punirmos, ou para pagarmos qualquer tipo de penitência, ou para fazer qualquer tipo de autoflagelo, não. Não é nesse sentido. Mas nós devemos lembrar sempre do nosso pecado, para nós termos sempre humildade diante do Senhor. Reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade, para nós relembrarmos de onde Deus nos tirou. E desenvolvemos cada vez mais gratidão e humildade para com o nosso Deus. Aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que nos tirou da lama que estava sobre nós. Veja, trago uma citação, um pastor americano chamado Jerry Bridges.
ele diz o seguinte: o cristão continuamente arrependido será pobre de espírito e se lamentará pelo seu pecado, pois terá consciência de que foi um ato contra um Deus infinitamente santo. Ele encontrará consolo na promessa de que Deus não desprezará o coração quebrantado e contrito. Essa é uma promessa que Deus fez há muito tempo. Era uma promessa a todos os judeus, é uma promessa a cada um de nós também. Diante do pecado, se nós, com o coração contrito, arrependido, formos diante do Senhor em oração, buscarmos restauração, poder de Deus para nos transformar, Ele nos promete consolo, Ele nos promete bênçãos, Ele nos promete restauração, para que a nossa vida continue sendo uma vida de servos de Deus verdadeiros. Por isso, irmãos, vamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Vamos relembrar do nosso pecado todo momento, para que nós desenvolvamos essa humildade, essa convicção, essa gratidão acerca da obra de Deus em nossas vidas. E esse é o primeiro fato que João nos apresenta sobre a pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus que morreu por nós. Agora vamos ler o restante do versículo 20. Vamos ler o versículo 20 do início de novo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. Veja, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Veja, duas palavras que nós precisamos nos atentar aqui. Primeiro é entendimento. Essa palavra ela carrega a ideia de poder, de capacidade para saber de alguma coisa. Outra palavra que nós precisamos chamar a atenção aqui é verdadeiro. E ela, tecnicamente, não significa verdadeiro, como foi para nós traduzidos aqui, mas ela significa aquele que é real. O contrário de algo que é o quê? Impostor. O contrário de algo que é falso. Não é que ele não está falando aqui que Deus é verdadeiro como um adjetivo, as coisas que Deus faz são coisas verdadeiras. Não. Ele está dizendo que Deus, o Pai, é o Deus real. É o único Deus que é Deus de verdade. Nenhum outro é. Só Deus, só o Deus das Escrituras é o Deus de verdade. Nada mais além do Deus das Escrituras é Deus de verdade. Ele é o Deus real, Ele é o Deus verdadeiro. Então a ideia geral que nós temos nessa parte desse versículo é a seguinte: Jesus Cristo nos dá a capacidade de conhecermos por experiência pessoal, por comunhão, o único Deus que é Deus de verdade. É isso que João está nos escrevendo aqui. Veja, se por um lado nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, nós agora estamos vendo que Jesus é o único que nos leva até o verdadeiro Deus, até o único e real Deus. É algo que nós só encontramos no Senhor Jesus Cristo. Vejam comigo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, o apóstolo João também escreve assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, Deus é o único Deus verdadeiro. Esse é o nosso glorioso Deus. Esse é o Deus das Escrituras. Ninguém além dele é Deus de verdade. Veja, João, nessa passagem, no versículo 20, de 1 João capítulo 5, ele nos está mostrando que por meio de Jesus nós temos poder de saber da existência daquele que é o único Deus
que é Deus de verdade. Mas não apenas isso. Ele, além disso, ele também nos dá o poder de estarmos nele, diferentemente do mundo que está no maligno, como ele tinha acabado de falar ali no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele tinha acabado de escrever essas palavras. E agora ele diz que Jesus nos dá entendimento, nos dá poder para nós reconhecermos aquele que é o único Deus de verdade. Veja, Jesus, portanto, é o caminho tanto para o conhecimento de Deus quanto para a comunhão com Deus. Não há outro meio de ter comunhão com Deus se não for aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra possibilidade além do Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a uma aplicação. Nós devemos rogar ao Senhor por sabedoria. Sabedoria para que todos os dias nós possamos lutar contra os falsos deuses que surgem diante de nós. Veja comigo Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala aqui nessa passagem. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Veja, uma lista de pecados relacionados à nossa natureza terrena, né? A uma vida mundana, a uma vida carnal, prostituição, impureza, todas essas coisas se tornam ídolos dentro do coração que se deixa arrastar por elas. Nós não podemos cair no problema, na ingenuidade de achar que ídolos são apenas as estátuas, né, de cristãos que existem por aí. Não. Ídolos não são só esculturas. Ídolos não são só estatuazinhas, obras, né, artesanais das mãos humanas. Não. Ídolo é tudo aquilo que nos arrasta para longe de Deus. Ídolo é tudo aquilo que me impede a colocar Deus em primeiro lugar. Então, aquele futebol que eu prefiro assistir na televisão do que ir para a igreja é um ídolo. Aquele político que eu recorro mais do que para socorro, né, do que recorro a Deus em oração, é um ídolo. Tudo que nós colocamos na frente de Deus, antes de Deus, mais importante do que Deus, é um ídolo no nosso coração. Irmãos, o nosso coração é uma fábrica desses ídolos. O nosso coração pecaminoso, ele cria esses ídolos a todo momento. E até coisas que são santas aos olhos de Deus, a gente consegue transformar em ídolo, consegue transformar em algo que nós colocamos a nossa devoção ali muito mais do que a Deus. Nós conseguimos, por conta do pecado do nosso coração, colocar o dinheiro como um ídolo da nossa vida. Nós conseguimos colocar a fama como um ídolo. Nós conseguimos colocar os bens, o trabalho, qualquer coisa mais abençoada do que o trabalho. E muitos de nós transformam o trabalho em um ídolo. Muitos de nós transformam a família em um ídolo. Não é? Nós não podemos cair nesses erros. Nada é maior do que Deus. Nada pode ocupar a primazia além de Deus. A minha vida, ela tem que ser direcionada única e exclusivamente para agradar a Deus. O resto vem depois. Então, a nossa obrigação é em agradar ao Senhor. Nós devemos nos afastar de todos os ídolos. Nós devemos rogar por sabedoria do alto. Sabedoria de Deus para nós colocarmos Deus em primazia em todas as coisas.
E essa situação, irmãos, me lembra um livro chamado Deuses Americanos, de um escritor inglês chamado Neil Gaiman. Esse livro é um livro de fantasia, né? E o personagem principal desse livro, da história, é Odin, o deus da mitologia nórdica, né? Então, Odin é o personagem principal desse livro, dessa história, e ele está perambulando lá pelos Estados Unidos. Porque depois de tantos e tantos séculos, né, as pessoas já não adoravam, não idolatravam mais ele como antigamente, e agora com isso ele enfraquece. E o objetivo dele no livro é se encontrar com outros deuses antigos, como por exemplo o Thoth, que estava por lá também, o deus egípcio, né, da escrita, se encontrar com Eostre, que era uma deusa também nórdica, que era a deusa da fertilidade, e eles deveriam na história se unir, juntar forças para combater quem? Os deuses do momento, os novos deuses que o mundo passou a idolatrar. Quem eram esses novos deuses na história lá, na narrativa? A tecnologia, a mídia, a globalização, o dinheiro. Né? Então veja, a história é completamente fantasiosa, tá? Mas ela nos mostra a realidade muito presente no nosso mundo, que é o quê? Nós criamos nossos próprios deuses. Nós, no nosso coração, transformamos as coisas ao nosso redor em falsos deuses e idolatramos essas coisas. Por mais que a história do livro seja fantasiosa, ela retrata a realidade da vida cotidiana. E nós colocarmos um monte de coisas às vezes até superficiais, à frente de Deus. Então nós não podemos cair nesse erro. Nós devemos amar o único e verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras, o nosso glorioso Deus. E nós encontramos esse único e verdadeiro Deus através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o único que nos leva até Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Então, vamos ler mais uma vez o versículo 20, vamos ler até o final. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja o que ele diz aqui: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está se referindo aqui não ao Filho, não ao Senhor Jesus Cristo como verdadeiro, mas ao Pai. Então, todas as vezes que aparece o verdadeiro nessa passagem, é uma referência a Deus, o Pai. E ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus, o Pai, é o verdadeiro Deus, e nós o encontramos por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos Jesus, encontramos o Pai, e quando nós encontramos os dois, recebemos um grandioso presente, a vida eterna. Isso nos mostra, irmãos, que em Jesus nós encontramos a vida eterna. O terceiro fato sobre o Senhor Jesus é que nós, ou melhor dizendo, que Jesus nos dá a vida eterna, e só Jesus nos dá a vida eterna. Então, nós temos visto em toda a carta de 1 João grandes ensinos acerca de Deus. Ele diz que Deus é luz, lá no capítulo 1. Ele diz que Deus é amor, lá no capítulo 4. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, João também escreve lá no capítulo 17, dizendo que Deus é a única fonte de vida. Todos esses atributos de Deus, ele ser luz, ele ser amor, ele ser vida, atestam que ele é a fonte da nossa vida eterna. Nós encontramos vida eterna em Deus porque ele é luz, porque ele é amor e porque ele é a fonte de toda a vida. E nós encontramos essa fonte
por meio do Senhor Jesus Cristo. Veja capítulo 5, versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Ele havia dito: e o testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. No Senhor Jesus Cristo nós encontramos a vida eterna. Irmãos, isso nos leva a uma terceira aplicação. Nós devemos nos esforçar para que a nossa nova vida em Jesus seja uma vida de verdadeira liberdade. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo lá nos primeiros versículos diz que nós, antes do Senhor Jesus Cristo, estávamos debaixo do pecado, estávamos seguindo o curso deste mundo, estávamos agindo segundo a vontade do Espírito que atua nos filhos da desobediência, Satanás. Essa é a realidade. Antes do Senhor Jesus nós éramos exatamente assim, escravos do diabo, filhos da perdição. Nós não podemos deixar a nossa nova vida voltar à escravidão com o diabo. Pelo contrário, nós devemos permanecer libertos dessas coisas. Veja comigo, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Veja que o apóstolo Paulo nos escreve aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja, nós encontramos verdadeira liberdade por meio do Senhor Jesus Cristo. Encontramos liberdade em Deus, liberdade para com a lei que prendia todas as pessoas antes do Senhor Jesus Cristo morrer na cruz, liberdade contra o poder de Satanás que reinava livremente, sem nenhum impedimento na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Nós ganhamos liberdade de todas essas coisas. Fomos libertos de Satanás. Satanás não é mais o nosso mestre, o nosso senhorio. Não é mais aquele que nos controla como alguém que controla uma marionete. Não, isso acabou. Então não vamos mais voltar para aquela escravidão. Não vamos mais usar a nossa vida para voltar aos caminhos do diabo. Vamos permanecer no caminho de Deus. Nós encontramos liberdade contra o pecado no Senhor Jesus Cristo. E não podemos nos colocar novamente na escravidão ao pecado que nós andávamos outrora. Irmãos, isso me lembra, mais uma vez, daquele livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu acho que deve ser conhecido dos irmãos. Era um livro já antigo, virou vários filmes, virou musical, virou série de TV. Então, em Os Miseráveis, nós temos a história de um senhor chamado Jean Valjean. Ele vivia durante o período pré-revolução francesa, é ali que se passa a história do livro, período de grande fome, grande miséria na França. Ele estava com sua família passando fome em casa, então ele, desesperado, ele invade uma casa, vai até a cozinha, rouba pão para alimentar a sua família. Ele é pego, ele vai para a cadeia, pega uma pena talvez de uns 2, 3 anos, mas decide fugir. Foge da prisão, é pego de novo e a pena se estende por 19 anos. 19 anos de prisão por ter roubado o pão e depois por ter tentado fugir da cadeia. Ele é liberto depois de todo esse tempo, e naquele período eles eram libertos em talvez algo conhecido como que nós chamamos aqui de liberdade condicional. Então ele tinha um documento que ele tinha que apresentar em outra região da França, em alguma autoridade, eu não lembro exatamente qual,
E ele sai peregrinando em direção àquele destino, levando o seu documento lá para ser assinado, e chega até uma cidade, né, já de noite, essa cidade no meio de montanhas, então durante o inverno, muito frio. Ele tinha dinheiro em mãos, então ele procura abrigo, né, numa pensão, alguma coisa do tipo, só que as pessoas sabiam quem ele era, sabiam que ele era um ex-detento, e não receberam ele, simplesmente não quiseram dar nem comida, nem uma cama para ele dormir, mesmo ele tendo dinheiro para pagar. Então ele sai pela cidade, né, buscando por ajuda. E alguém recomenda que ele bata na porta de um bispo daquela cidade. Né? E é sobre a vida desse bispo, né, o testemunho desse bispo que eu queria ressaltar aqui com os irmãos. Ele chega até na casa do bispo, bate na porta, se apresenta, né, diz a sua situação, diz que ninguém o aceitou, e aí o bispo olha para uma das irmãs, das empregadas, né, das freiras, e diz: prepara um prato de comida, arruma a cama lá naquele quarto, vamos deixar esse homem passar a noite aqui. Eles sentam à mesa, jantam, né, e ele presta bastante atenção nos talheres que estavam usando, coisas maravilhosas, né, talheres feitos de prata, né, coisas de rico mesmo. Bom, depois ele termina a refeição, se deita, tenta dormir, não consegue. Ele passou 19 anos dormindo no chão de pedra. Depois de tanto tempo ele vai tentar dormir numa cama e simplesmente não consegue. E vem na mente os talheres de prata, a prataria da casa, martelando, o pecado batendo na porta, a tentação batendo na porta. Ele decide se levantar da cama no meio da madrugada, pega a prataria e foge. Não? Pouco tempo depois ele é encontrado pelas autoridades, pela polícia com aquilo, né, uma prataria. As pessoas, né, se espantam, como que pode um ex-detento, né, tão sujo, tão imundo, estando aí com coisas tão preciosas. Então ele mente. Ele diz aos policiais: não, foi o padre, né, que me acolheu, ele me deu de comer e ele me deu também esses talheres de prata. Né? Então os policiais tocam de volta para a casa do padre para perguntar, batem na porta do padre, o padre olha e diz, na verdade os policiais falam para ele, né, aconteceu isso, ele diz que o Senhor entregou para ele. Aí o padre olha e diz: é verdade. E aí diz o seguinte: meu filho, você esqueceu de levar os castiçais de prata também antes de ir embora. E entrega mais coisas para ele. Eu acho que eu já tinha contado essa história até aí para os irmãos, em outra ocasião, eu acho que um culto de oração, né, com outro contexto. Só que eu queria chamar a atenção porque o padre diz depois disso. O padre, ele olha para o Jean Valjean, diante disso, e diz o seguinte: não se esqueça, jamais se esqueça, de que me prometeu empregar este dinheiro, estes valores, né, para tornar-se um homem de bem. Mas ele jamais havia feito essa promessa. Essa promessa não aconteceu. Mas o padre disse isso. Não? Depois, ele diz: Jean Valjean, meu irmão, lembre-se de que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É a sua alma que acaba de comprar, furto-a aos maus pensamentos e ao espírito de perdição, para entregá-las a Deus. O padre estava dizendo para ele, em outras palavras: eu estou comprando, por meio dessas coisas preciosas, a sua vida. A partir de agora, utilize essas coisas para você se tornar um homem melhor. Utilize essas coisas para transformar a sua vida. Utilize essas coisas para que a sua vida se torne uma vida que agrada a Deus. Veja, Jesus fez o mesmo conosco. A diferença é que, diferente do Padre, Jesus tem realmente poder para
comprar a nossa alma. E como ele mesmo disse, ninguém nos arrebatará da sua mão. Ninguém nos tirará da proteção dele. Ninguém nos tirará da proteção de Deus, da proteção do Senhor Jesus. Veja, o bispo Bento, meu padre, que eu falei, ele comprou a vida de João Valjean por meio daqueles castiçais, daquela trataria. Jesus comprou a nossa vida com o seu precioso sangue. Ele morreu na cruz por nós. E não foi qualquer pessoa que morreu por nós, foi o Filho de Deus. Aquele que estava nos céus, sendo glorificado por todos os santos, por todos os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Jesus estava lá, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, sendo adorado pelas hostes celestiais. E ele decide vir a este mundo, tornar-se em semelhança nossa, passar pelas fraquezas que nós passamos, sede, fome e cansaço, morrer na cruz, humilhado, para nos salvar, para comprar a nossa alma, para que nós venhamos a ter uma nova vida, uma vida que agrada ao Senhor. Irmãos, vejam agora, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Diante de tudo isso, diante de tudo que João nos ensinou sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre a obra do Senhor Jesus, sobre a pessoa de Deus, sobre o fato de que Deus é luz, Deus é amor, Deus é a vida, o que é que nos resta diante de tudo isso? Versículo 21, uma exortação final: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. São as palavras que João usa para finalizar essa carta tão maravilhosa. João finaliza a carta com essa exortação: nós devemos nos separar dos ídolos. Essas palavras devem ser lidas como uma sentença final de um juiz contra um criminoso. O juiz, ele averigua todas as provas, ele vê todos os autos do processo. João teceu todos os seus comentários sobre o fato de que Deus é luz, que Deus é amor, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Deus é a fonte de vida, que Deus é santo. E agora ele conclui, dando a sentença final. Ele diz: o Deus pregado pelos hereges que tentaram inserir essa falsa doutrina dentro da igreja é um Deus falso. Afastem-se da idolatria, afastem-se dos ídolos, afastem-se dessas doutrinas que negam que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Afastem-se daqueles que negam o fato de que Jesus é o verdadeiro Deus, porque eles negam o fundamento, eles negam aquilo que é de mais importante para a nossa crença, para a nossa fé. Se Jesus não é o Filho de Deus, o sacrifício dele não valeu por nós. Se Jesus não é o Filho de Deus, o sacrifício dele não é suficiente para nos salvar. Por que ele é suficiente? Porque ele é Deus. Eu já falei isso para os irmãos várias vezes: se eu morresse em sacrifício pelos irmãos, não serviria de nada, porque eu sou falho. O meu sangue derramado em nada é a mesma coisa, mas quem derramou o sangue por todos nós foi o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Veja uma citação de um pastor americano também, James Boyce. Ele diz: a aplicação dessa verdade hoje está no fato de que a simples utilização do nome de Jesus Cristo, de Deus e do cristianismo não autenticam a mensagem ou a religião daquele que os proclama. O que é que esse pastor quer dizer com isso? Não importa se essas pessoas dizem pregar isso ou fazer isso,
em nome de Deus, ou em nome de Cristo, ou em nome do cristianismo, ou em nome das Escrituras, se elas negam as doutrinas mais fundamentais do cristianismo. Se ela nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, se ela nega que Jesus é Deus verdadeiro, não tem nada a ver com o que Deus nos ensina na sua palavra. Então, por mais que possa até ter na placa na frente Igreja de Jesus Cristo, ou de Deus, ou de coisas semelhantes, se nega essa doutrina, se nega o fato de que Jesus é o Filho de Deus, não há Deus ali dentro. Não há vontade de Deus sobre aquilo, não há palavra de Deus também. Isso nos leva a uma última aplicação. Nós devemos estar atentos para discernir se o que nós ouvimos é verdadeiramente vindo das Escrituras ou não. Quando pessoas chegarem pregando falsas doutrinas, pegando coisas novas, novidades, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ser bereanos. O que os bereanos fizeram? Eles olhavam nas Escrituras para saber se as coisas eram realmente daquela forma. Vamos ver Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11. É daqui, irmãos, que vem o nome de nossa igreja. Bereano é uma referência às pessoas que eram da cidade de Bereia, na Bíblia. E o que é que as pessoas de Bereia fizeram quando o apóstolo Paulo chegou lá pregando o Evangelho? Veja Atos capítulo 17, versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegaram, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Agora que importante, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O testemunho deles é isso. Chegou alguém pregando, o que é que eles vão fazer? Vão olhar na palavra de Deus se aquilo que está sendo pregado é verdade. Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Como? Analisando as Escrituras, examinando as Escrituras para saber se aquelas coisas são realmente desse jeito, se é realmente da forma como estavam pregando. Se nós não fazemos isso, nós estamos agindo de forma não sábia. Está faltando sabedoria. Nós precisamos sempre olhar para a palavra de Deus para discernir se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra do Senhor. E hoje, irmãos, com a internet, nós temos tanto acesso a tantas pregações, ensinos de tantas igrejas. Na internet você pode assistir pregação de qualquer denominação que você imaginar. Como vamos saber se o que estão pregando é verdade? Analisando a partir das Escrituras, conferindo com as Escrituras. Então, isso que nós devemos fazer. Concluindo, irmãos, nós temos esses fatos sobre o Senhor Jesus Cristo aqui nesses últimos versículos de 1 João. João nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. João nos mostra que Jesus é o único que nos leva a Deus. João nos mostra que Jesus nos dá a vida eterna, e ele nos mostra essa última exortação. Nós devemos nos separar dos ídolos, dar fim à idolatria, acabar com a idolatria no nosso coração. Então, todas essas coisas, irmãos, provam que Jesus é o Filho de Deus. Nós devemos, portanto, nos prostrar diante dele, adorá-lo, porque ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pelo Senhor nos permitir estar aqui, meu Pai, essa noite. Rogamos, meu Pai, pela
a ação do Espírito Santo, nos ajudando, meu Pai, a sempre ter a firme convicção de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor Jesus é o Cristo, e que só nele e apenas nele encontramos salvação, encontramos vida eterna e encontramos a Deus. Meu Pai, nós agradecemos, meu Deus, por essa jornada na primeira carta de João. Rogamos, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, que todas as palavras que temos estudado nessa carta, elas fiquem firmes no nosso coração, na nossa mente. Nós depositamos, meu Deus, tudo isso em Tuas mãos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos cantar mais uma vez.